Olá, tudo bem? Hoje eu trago uma novidade maravilhosa para vocês. Talvez para alguns não seja novidade, mas nós vamos conversar sobre a indústria 4.0 e a gestão emocional. O que uma coisa tem a ver com a outra? Você já parou para se perguntar? Eu trago dois convidados para explicar e além de um bate-papo, vocês vão ter uma aulinha. O que é a indústria 4.0? Por que nós estamos falando disso? E o que influencia na questão emocional? Fica aí, você vai adorar esse conteúdo. Um grande beijo! Me chamo Tânia Iller, sou hipnoterapeuta, escritora, palestrante, psicanalista e trabalho com gestão emocional. Olá, meu nome é Aline, sou formada em gestão da qualidade, tenho mais de 13 anos de experiência na área. Eu já trabalhei também com o ramo automotivo e vou compartilhar com você o meu conhecimento sobre toda essa tecnologia que é a indústria 4.0. Olá, sou Leandro Bresolim, tenho 42 anos, sou formado em administração de empresa. Trabalhei 22 anos na área mental mecânica. Adquiri muito conhecimento em gestão de pessoas, em resolução de conflitos, em inteligência emocional. Em 2021 encontrei meu propósito de vida e me formei em hipnoterapeuta para ajudar as pessoas a terem uma ótima qualidade de vida. Você já se perguntou o que é inteligência emocional e a indústria 4.0? Eu gostaria antes de ressaltar algo para vocês. Gente, olha só, nós estamos findando uma pandemia. Tomara que ela esteja no final, né? Nunca se falou tanto em era tecnológica. Nós avançamos anos. Eu poderia arriscar que nós chegamos a avançar em torno de 10 anos em apenas um ano de pandemia a tecnologia. Por que eu estou falando isso para vocês? A indústria 4.0 ela está vindo de uma forma acelerada e ela já é realidade. Exatamente. Aí você se pergunta como você pode lidar com tudo isso, né? Muitas pessoas têm medo de perder seus empregos para a indústria 4.0. Aí eu me pergunto também como você, que já tem uma experiência dentro da indústria, né? E que talvez já tenha uma carga de conhecimento, já tenha vários cursos, você já tenha anos dentro de uma empresa, como você vai se agregar, como você vai entrar no contexto da gestão emocional. Agora nós vamos começar a explicar para vocês a indústria 4.0 e a gestão emocional. O que é uma gestão emocional e como ela influencia você dentro da empresa. Temos que saber lidar com a prosperidade. Aí você vai me dizer, que prosperidade é essa? Gente, é fantástico pensar que nós evoluímos tanto em tão pouco tempo e que precisamos enfrentar essa nova realidade. Atualmente enfrentamos uma grande diversidade de desafios fascinantes. Entre eles, o mais intenso e importante é o entendimento e a modelagem da nova revolução tecnológica. Exatamente. Talvez você se pergunte como vão ficar nossos empregos? Como vai ser tudo isso? Para você entender melhor, nós programamos uma aulinha
explicando sobre as fases. Quais são as fases da Revolução Industrial? Então agora nós vamos começar uma pequena introdução sobre a indústria 4.0, onde ela tem 3 etapas, são 3 revoluções para nós chegarmos até a 4.0 hoje. Começando com a primeira revolução, que teve um grande impacto para nós chegarmos à revolução 4.0. Primeira revolução, nós transformamos o que era tudo manual em mecânico, intermédio do uso do carvão, no qual surgiu a locomotiva e a indústria a vapor. Depois da nossa primeira revolução, em 1870, nós temos a nossa segunda revolução industrial, no qual Henry Ford trouxe uma revolução na linha de montagem, produção de carros em série, mesmo sendo na cor preta. Ele desenvolveu uma linha de produção, que até então muitas empresas seguem hoje. E o início da eletricidade. A terceira revolução industrial, ela acontece em meados de 1969. Ela é conhecida também como uma produção enxuta. Por quê? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão teve uma grande destruição. E ali teve uma grande revolução na área da indústria, onde hoje nós conhecemos como sistema Toyota de produção. E nessa terceira revolução, foi agregado várias tecnologias, onde diminuíram os custos, onde teve aceleração na economia e onde também teve uma grande mudança no chefe, que o chefe ele começou a ser um sinônimo de autoridade, de impor regras. Mas com a escola de relações humanas, o papel desse chefe autoritário passa a ser visto como um líder humanitário, que se preocupa com seus liderados, levando em conta suas emoções. E em meados de 2014, surge a indústria 4.0. A indústria 4.0 ela surgiu forte na Europa e no Oriente, no Japão, na Ásia, China. Ela veio trazer uma tecnologia que hoje nós temos e nós andamos com ela na palma da nossa mão, que é o celular. E não é só o celular, hoje nós temos a robótica, inteligência artificial está sendo agregado nas indústrias, com uma realidade aumentada. Hoje tem uma grande tecnologia em banco de dados, fazer armazenamento das informações e tomar decisões em tempo real, com várias informações que até então elas eram feitas manuais. Temos que saber lidar com a prosperidade, pessoas inteligentes, cheias de conteúdo, mas muitas vezes sem vivência. O trabalho do futuro está voltado para uma tecnologia muito avançada. Como eu falei anteriormente, avançamos consideravelmente na área tecnológica. E você já parou para pensar que os profissionais que cuidam da saúde mental precisam ajudar as empresas, talvez, a organizar a gestão emocional dentro dela? O número de pessoas com bem-estar mental abalado piorou muito nesse último ano. Claro, podemos dizer isso devido à pandemia. Como podemos aprender a gerenciar essas emoções, sabendo que cada vez mais estamos ligados à tecnologia e cada vez menos vamos ter essas conversas de pessoa para pessoa. Cada vez mais a gente vai começar a introduzir celulares, WhatsApp, Facebook, enfim. Cada vez mais a gente vai aproximar quem está longe de nós e afastar quem está muito perto da gente. Então,
Essa é uma questão que a gente precisa começar a rever. A gente precisa entender quais são as emoções que nos governam. E, antes de tudo, para que você tenha uma gestão emocional equilibrada, é o que eu sempre digo, você precisa conhecer quem você é. Mudar é difícil, mas não mudar pode ser fatal. Eu gosto muito dessa frase porque ela deixa muito claro que nós precisamos entender as mudanças tecnológicas que existem e, com isso, entender como a nossa mente vai funcionar perante tudo isso. Nós precisamos ter um entendimento de quem somos. Nós precisamos ter um entendimento dentro da empresa onde trabalhamos, o que queremos. Toda empresa lida com pessoas e com suas gestões emocionais. Talvez você se pergunte mais uma vez por que vocês estão explicando, né? Anteriormente o Leandro explicou para vocês, né? Sobre como a Revolução Industrial aconteceu. E eu estou tentando trazer de uma forma muito simples para vocês que a gente precisa acompanhar essa mudança. Como eu falei, mudar é difícil, mas não mudar pode ser fatal. Você precisa entender que nós estamos numa era tecnológica muito avançada. Gente, você sabia que, inclusive, eu vou dar um parênteses aqui para vocês, que as viagens que faremos vai ser através de um mundo virtual, que não só a indústria 4.0, mas que também iremos visitar outros países através da tecnologia, sem tirar o nosso corpo de dentro da nossa casa. É muita evolução, é muita mudança, é muito acontecimento que nós vamos precisar ter clareza de quem somos, o que queremos, o que precisamos entender, o que precisamos mudar e, acima de tudo, aceitar que estamos avançando em um tempo talvez totalmente diferente do que a nossa mente conhece. Nós vivemos numa mente ainda muito primitiva. Então eu arrisco a dizer para vocês que, além de nós avançarmos na era tecnológica, a nossa mente vai precisar de um entendimento diferente para ter um avanço significativo. Pense bem no que eu estou dizendo para vocês. Quais as mudanças que vocês precisam ter? O que você precisa entender? Quem você é? O que você é? E dentro da empresa, o que você precisa gerenciar dentro de você para que os resultados sejam positivos e coerentes à indústria que está avançando cada dia mais, que é a indústria 4.0. Para nós entendermos o que são essas tecnologias da indústria 4.0, eu vou iniciar a nossa conversa dizendo que o mundo hoje é 3.0, pois desde o século passado, as empresas vêm computadorizando os processos com o CLP, onde antigamente era tudo mecanizado. A internet das coisas nada mais é do que a conectividade que hoje ela permite diversas funções através dos aplicativos. Os eletrônicos em nossa casa, eles podem ser programados pelo celular. Na indústria hoje, existem sensores que são instalados em pontos críticos em máquinas e equipamentos. E todos eles enviam informações através de tecnologia Wi-Fi e conexões de rede. Então, isso é a internet das coisas. Quando o assunto é robô, imaginamos aquela máquina em forma de gente com aqueles braços robóticos. Mas existe também a inteligência artificial,
que atualmente é utilizada principalmente em áreas financeiras, qualidade, gestão de pessoas, e eles analisam dados. Eles podem tomar decisões, registram pedidos, eles auxiliam em atividades longas e possibilitam eliminar atividades de execução, sobrando mais tempo para ações de prevenção e melhorias. Essa conectividade que comentamos anteriormente, ela permite a coleta e análise de um grande volume de dados, sem a intervenção de pessoas. Então, não há necessidade de um profissional anotando no papel as paradas de máquina, a produção. Com essa revolução 4.0, o que era manual passa a ser automatizado. E isso traz muitos benefícios para as empresas. Processos realizados com menos funcionários, mais assertivos, em tempo real. E o planejamento começa a ser realizado de forma mais estratégica. Então, tudo isso é a Big Data, essa coleta e análise de grande volume de dados. Com o crescimento das tecnologias de coleta de dados, surge a necessidade de armazenamento em nuvem e também a segurança da informação. A computação em nuvem, ela permite o acesso de qualquer lugar do mundo, trazendo uma otimização de recursos, pois as empresas não necessitam mais ter um setor de TI, uma vez que os problemas são resolvidos pelas empresas que armazenam essas informações. A segurança da informação, ela vem crescendo com todas essas tecnologias, uma vez que tudo isso precisa ter uma garantia de proteção e evitar que informações sejam perdidas ou divulgadas. Aquela tecnologia que comentamos anteriormente, que foi instalado aquele aparelho nos equipamentos para coletar dados, todos esses dados eles conversam com o teu RP e não precisa mais de um profissional para fazer apontamentos de dados para dar baixa de estoque no sistema. Existe a integração entre os processos e setores das fábricas, trocando informações de maneira mais rápida e eficiente para a tomada de decisão mais ágil. Um exemplo disso é o planejamento da gestão da qualidade e da eficiência dos equipamentos, que hoje é realizado por um sistema MES. E o nível de gestão corporativa usa o RP para fazer a gestão dos pedidos, planejamento e gerenciamento dos processos. É preciso entender que na indústria 4.0, a tecnologia consegue imprimir mais inteligência e precisão nos processos fabris, por meio da integração de todas as suas pontas. Porém, a mente humana é essencial para observar as melhorias no processo e gerar resultados cada vez melhores. A tecnologia aliada à interação humana tem permitido que os processos industriais sejam cada vez mais assertivos. Um exemplo disso é a realidade aumentada e as simulações, onde é possível prever falhas, possibilitando a identificação de problemas em máquinas e equipamentos antes mesmo que eles ocorram, permitindo a realização de ajustes antecipadamente. Também estão sendo aplicadas em áreas como treinamentos, segurança do trabalho, manutenção e projetos, com a ajuda da realidade aumentada, que pode fazer todas essas simulações e auxiliam nas tomadas de decisões. Com esse novo modelo industrial, a tecnologia de impressão 3D pode ser uma grande aliada desde o momento da concepção da ideia até a fabricação final de produtos, resultando na economia de investimentos sem que isso interfira na qualidade do serviço, além da praticidade de poder fabricar uma grande variedade de geometrias
e materiais de uma forma rápida e eficiente, podendo impulsionar os resultados de um negócio. Então, o que nós podemos concluir com todas essas questões, essas tecnologias, é que as empresas estão buscando a sua maturidade na indústria 4.0. E a tecnologia não faz nada sozinha. As pessoas precisam continuar o seu trabalho na melhoria contínua dos processos e precisam estar preparadas para esse novo desafio. Cada vez mais, isso se tornará uma realidade e vai exigir algumas mudanças também nos profissionais, que vão observar que a gestão emocional é fundamental para constituir tomadas de decisões assertivas e alcançar esses objetivos. A indústria 4.0 é uma realidade hoje. E será que nós estamos preparados para esse desafio? Agora nós vamos falar um pouco das competências profissionais dentro da indústria. Que tipo de profissionais a indústria 4.0 precisa ter com qualificação e principalmente com inteligência emocional. A indústria 4.0 requer os profissionais com, além das habilidades técnicas hoje, tem que ter controle emocional. As competências emocionais são muito importantes para liderar a equipe, ter gestão sobre os profissionais da área que ele lidera, da área que ele é supervisor. Hoje, a equipe dele tem que ter uma cultura onde que todos participam, todos estejam engajados com o seu líder, o seu gestor, para que tenha um resultado de excelência. O gestor, além de ter o controle das suas emoções e saber gerenciá-las, ele tem que saber lidar com a tecnologia, ser racional, para poder corrigir o que é necessário em tempo real. E além disso, ele tem que ter empatia, se colocar no lugar do outro, para ter boas inter-relações pessoais com cada profissional do seu grupo. Gente, queria fazer uma colocação muito importante para vocês. Como a liderança processa e gerencia as emoções no ambiente de trabalho? Você já parou para pensar nisso? E será que o RH tem um entendimento do profissional que eu preciso ser? Hoje, talvez vocês estejam entendendo, como eu falei desde o início, o porquê que a indústria 4.0 está fortemente envolvida com a gestão emocional. Vamos pensar juntos. Como a liderança processa tudo isso? Para que haja clareza e entendimento, primeira coisa é para que você entenda que antes de qualquer coisa, nós precisamos ter uma gestão emocional equilibrada. E você, tanto gestor, colaborador, diretor, não importa qual o seu cargo seja dentro de uma empresa, você tem clareza e entendimento de qual profissional é necessário. Você tem clareza e entendimento sobre as emoções que vão refletir sobre essa pessoa no ambiente de trabalho, no setor que ele representa ou no setor que ele está trabalhando no momento. Gente, por que a gente está falando tudo isso? Porque cada vez mais precisamos ter uma emoção equilibrada. Cada vez mais precisamos ter entendimento do que estamos fazendo, porque cada vez mais estaremos conectados a máquinas e desconectados a pessoas. Quais as emoções no ambiente de trabalho que você precisa entender e ter clareza? E se faz necessário, primeiro, você saber o que a empresa espera.
você precisa ter clareza do que o setor, o qual você precisa contratar alguém para uma vaga, espera. E você precisa conhecer. Eu acredito que aqui cabe muito bem uma frase que eu ouvi de uma live que eu fiz com a Lucélia de Brasília, uma advogada, onde ela defende um projeto que atrás de todo CNPJ existe CPF. Ou seja, por mais que você diga que uma máquina está fazendo funções importantes, atrás dessa máquina foi feita uma programação por uma pessoa. Qual a emoção? Qual a gestão emocional que está nessa pessoa? Você tem clareza que o seu colaborador tem entendimento do que é necessário para desenvolver um papel eficaz e com excelência na função que ele vai desenvolver? Quais são os questionários, quais são as técnicas, qual o entendimento que você tem? Só que se você não tiver entendimento sobre isso, como que você vai gerenciar emoções das outras pessoas? Como você vai ter entendimento sobre esse gerenciamento de emoção? Um líder eficaz, ele sabe exatamente falar sobre os seus sentimentos e nomear eles. E ele tem uma empatia positiva aos colaboradores. Vamos lá. O que faz um profissional ser diferenciado é a maneira como ele sabe lidar com suas próprias emoções e com os outros, principalmente diante de uma adversidade. Então eu volto a falar para vocês. Qual a clareza que você tem sobre os sentimentos que você mesmo tem? Qual a clareza que você tem sobre o que a empresa espera dos seus colaboradores? Qual a clareza que você tem sobre o que a empresa espera da própria empresa? E qual a clareza que você tem sobre o entendimento de uma gestão emocional? Qual a clareza? Como você lida com todas as adversidades? Gente, por mais que nós tenhamos hoje, né, essa maravilha da indústria 4.0 e a gente está vindo de uma forma desenfreada, né, com a tecnologia, nós estamos lidando cada vez mais com máquinas, com softwares. E como nós entendemos e como nós olhamos para os nossos colaboradores, como nós olhamos para a nossa gerência, como nós olhamos para os nossos líderes. O mais importante de tudo é você ter presente dentro de você que você precisa uma clareza extrema. E quando você tiver essa clareza, você vai conseguir fazer com que a empresa desempenhe um papel onde ela olhe com essa empatia que a gente já falou para vocês, que eu consiga trabalhar com as adversidades, que eu consiga entender que atrás de todo CNPJ existem CPFs, existem pessoas que precisam entender suas emoções. E eu quero que vocês entendam uma coisa, a mente é perfeita. A nossa mente é a máquina mais perfeita que existe. E essa máquina perfeita tem todas as respostas que precisamos. Tem todas as respostas, inclusive para a organização que precisamos ter. Só que para que isso aconteça, nós precisamos ter clareza do que somos, quem somos
quem é a empresa para a qual estamos trabalhando, o que essa empresa espera dela mesma, da equipe de funcionários, da liderança, o que ela espera da liderança, o que a minha empresa espera do setor de qualidade, o que a minha empresa espera dos colaboradores. Se eu não tiver essa clareza, como eu vou lidar com a gestão emocional? Se torna uma bagunça. E lembra que nós estávamos comentando há pouco tempo atrás, estamos ligados cada vez mais a máquinas e cada vez menos tendo tolerância e entendendo as pessoas que nos rodeiam. Então, eu quero que você entenda que é muito nítido que estamos aproximando cada vez as pessoas que estão longe através da tecnologia e afastando pessoas que estão perto da gente, próximo. Nós precisamos ter uma clareza para que essa gestão emocional seja de uma forma eficaz e totalmente sadia. Com a indústria 4.0 haverá novas profissões, na qual o setor automotivo, os profissionais dessa área vão ter que estar especializados com a computação e a internet, na qual a programação de módulos, os quais os carros levam hoje, os carros híbridos também que estão surgindo na indústria automotiva, assim como os carros elétricos, nos quais ainda nós não temos total conhecimento de como é o seu funcionamento e de que forma eles vão atender o mercado. Também tem a indústria da tecnologia, a TI, onde os profissionais cada vez mais qualificados têm que estar para atender as necessidades da nova indústria 4.0, além das necessidades diárias que o mundo nos reserva. A área de produtos alimentícios e bebidas também, estão se adequando ao processo da indústria 4.0. Acredito que eles já estão muito bem avançados nesse quesito. Quanto à rotulagem, especificações de produtos, cada vez mais produto vai ter informações por QR Code, você lê, te diz de onde que é, por exemplo, a safra de um vinho, que uva que é feita, qual é a safra que é esse vinho, da onde que é a origem desse vinho. Produtos alimentícios também, orgânico, não orgânico, com glúten e sem glúten, onde já vem especificado, mas vai vir mais especificado no rótulo, no código de barras em si. O processo dos alimentos também em si, a produção deles em grande escala, vai melhorar a produtividade. As máquinas e ferramentas também vai gerar mais empregos. E tem que haver profissionais qualificados nessa área, onde ele tem que ter autogestão de si mesmo, controle emocional, conhecimento dessas ferramentas nas quais ele vai aplicar na máquina, entender da internet das coisas também, para ele fazer um ótimo gerenciamento da sua produtividade, da sua eficiência, para ter a produção na qual ele necessita, com qualidade e excelência. Na área da construção civil também, a gente já está vendo mudanças com a indústria 4.0. A logística, vamos hoje analisar assim os tijolos, por exemplo, em carretas, caminhões, em cima empilhados, eram todos manuais, o manuseamento deles. Hoje não, hoje é manuseado em cima de pallets, eles vêm todos colocados um em cima do outro, uma empilhadeira, pega e retira do caminhão e coloca na área de trabalho. E hoje é tudo muito mais organizado, a parte logística de ferramentas, de materiais, então ela reduz muito custos na hora de fazer as obras. Outra coisa que agrega na construção civil também, já estão construindo os prédios com tecnologias para a internet. Então são coisas muito inovadoras que estão vindo aí. A área química e petroquímica também, os combustíveis, estão tendo grandes mudanças. Os lubrificantes, os carros de alto desempenho, os carros também com motorização 1.0, 1.6, 1.4, até motorização 1.3 hoje. Então nós temos grandes mudanças com a indústria 4.0 que, se nós olharmos assim, já está acontecendo.
Até na indústria têxtil e de vestuário vai haver novos profissionais para análise de tecidos mais leves, que transpirem melhor, tecidos de alta performance para atletas, para nadadores, na área do petróleo e do gás, principalmente o gás natural também. Profissionais qualificados em análise de solo, de perfuração, com equipamentos mais sofisticados, uma análise de ruptura, para não haver alguns tremores na hora de retirar esse gás, retirar esse petróleo, as lacunas que ficam em aberto, análise desse gás, análise desse petróleo, equipamentos de alta precisão, pessoas qualificadas para fazer isso. Como falou o presidente da ABB, nesse trecho que ele explica as mudanças na indústria 4.0, e vão vir, novos profissionais têm que ter grandes habilidades, principalmente com gestão emocional, inteligência emocional. Então, muitos empregos vão surgir, mas quem vai estar qualificado para isso? Quais pessoas vão ter a qualificação necessária para estar engajado nessa indústria 4.0? Que tipo de profissionais você está sendo? Você está buscando ser? Em conhecimento, em inteligência emocional, para ser um profissional num futuro muito próximo. O que me faz ser um guru da gestão? Somente inteligência emocional, autogestão? Eu tenho que entender e saber resolver conflitos, aprender com esses erros, aprender com os meus erros. Aí sim, eu me torno um gestor de sucesso e tenho crescimento, autoconfiança. Aí eu tenho e começo a ter inteligência emocional. Hoje, com as novas tecnologias que estão sendo agregadas nas indústrias, nem sempre gestores com alto QI têm suas tarefas bem-sucedidas, porque demanda o controle emocional. Há gestores que não têm controle de si mesmo. Para ter uma boa gestão, é necessário lidar com conflitos diários, com calma, analisando o todo e a todos os envolvidos, para tomar a decisão assertiva, sem prejudicar a equipe no todo. Então é de extrema importância que o gestor tenha controle e gestão emocional sobre si e a sua equipe, para que ele consiga resolver os conflitos relacionados àquela pessoa, aquele pequeno grupo de pessoas, que não demande para toda a sua equipe. Então a importância de ter inteligência emocional ou gestão emocional é muito importante. A importância que tem que ter um alinhamento das informações com essa transformação digital. A clareza e o entendimento da alta direção para que as informações estejam alinhadas para serem comunicadas aos funcionários da fábrica, da corporação. Entende-se a importância do digital na corporação, ela deve ser de forma clara, desde a alta direção até os seus colaboradores, no qual todos devem ter o mesmo entendimento e deve chegar com a mesma clareza e a necessidade que as áreas de treinamento, as áreas de liderança estejam envolvidas e engajadas para que seja aplicado de uma forma no qual os funcionários ou colaboradores estejam comprometidos às mudanças. Principalmente tenham entendimento do quanto isso ajuda no processo, onde cada um faz parte para concluir a sua tarefa, o seu trabalho do dia a dia. Como falamos anteriormente, a importância de ter uma boa gestão emocional desenvolvida faz toda a diferença, porque gerenciar a si mesmo como pessoa e profissional e manter uma boa saúde mental é um sinal de um equilíbrio de suas emoções e de suas situações de estresse, onde eu passo a ter maturidade, desenvolvimento e crio habilidades no meu autocontrole e saber lidar com pressão, saber lidar em momentos os quais exigem muito do meu emocional, onde eu posso contornar situações do meu ambiente de trabalho e chegar a soluções sem um desgaste emocional. Muito bem. Dos maiores pontos que nós temos a conversar sobre a gestão emocional é sobre a ansiedade. Exatamente.
Gente, os sintomas da ansiedade estão aflorando cada vez mais. Os sintomas da ansiedade estão vindo de uma forma desenfreada. A ansiedade, o que ela é? É um estado. Ela é um estado onde faz desenvolver dentro da gente, inclusive pode nos levar a fobias e uma depressão. A ansiedade que nós vivemos é algo surreal nos últimos tempos. Quantas pessoas estão se deparando a uma era tecnológica totalmente transformada? E eu vou falar, eu diria que eu posso falar, né, dos quarentões, das pessoas que estão acima dos seus 35, 40 anos como eu, chegando nos seus 50 ou até mais. Nós precisamos acompanhar uma era tecnológica que não fazia presença nos nossos tempos de juventude. Então, nós éramos acostumados, principalmente as pessoas com serviço braçal. Nós precisávamos era pensar muito pouco e desenvolver um serviço braçal muito grande. E com a era tecnológica, com o desenvolvimento da indústria 4.0, veio de uma forma totalmente desenfreada. Gente, a ansiedade, ela pode levar a pessoa a ter sintomas seríssimos. Aí você vai me perguntar, Tânia, mas o que tem a ver dentro de uma empresa? Talvez as pessoas estejam tão desesperadas a acompanhar ou tentar acompanhar tanta tecnologia que elas não estão percebendo que isso está gerando ansiedade. Sim, como eu vou fazer tudo isso? De que forma eu vou conseguir acompanhar? De que forma eu vou conseguir prestar a assistência? De que forma eu vou olhar para o meu quadro de funcionários? Ou vou ser funcionário, de que forma eu vou apresentar com uma plenitude, com algo equilibrado, essa maravilha que é entendimento sobre as emoções. Então a gente gera muita ansiedade, por quê? Porque a gente tem medo de falar, nós temos medos de apresentar como as coisas devem ser, nós temos medo de mostrar como desenvolver, nós temos medo de mostrar como nós vamos agregar tudo isso dentro de uma vida que talvez não tenha nem conhecimento sobre o que é a era tecnológica. As pessoas estão ansiosas, achando que vão perder seus empregos para robôs, para máquinas. E ninguém está explicando para elas que vão surgir inúmeras outras vagas de trabalho. Sim. Da mesma forma que vai surgir muita tecnologia, gente, vai surgir também muita oportunidade de trabalho. Mas o que gera essa ansiedade nas pessoas? Primeiro, lembra que eu falei para vocês, né? Atrás de todo CNPJ existem CPFs. Ou seja, existem pessoas com suas limitações, pessoas com suas dificuldades, pessoas tentando entender a grandiosidade de tudo que está acontecendo. E tudo isso está vindo de uma forma tão acelerada, que as pessoas não estão conseguindo acompanhar e ter clareza no que elas querem, no que elas podem ter e no que elas são e podem ser. Então a gente tem que prestar atenção se no nosso grupo de trabalho, se na nossa equipe de trabalho, como está a ansiedade dos meus colaboradores, como está a ansiedade da minha diretoria. Está refletindo já no corpo? Como está sendo enfrentada essa ansiedade? O que você entende de ansiedade?
e o que a ansiedade pode te prejudicar com o meio corporativo. Não só com o meio corporativo, mas o que a ansiedade pode fazer aflorar. E talvez, é muito doido, mas ela pode fazer com que um excelente profissional não tenha a visão necessária, não tenha a emoção desenvolvida necessária para a equipe de trabalho que ela desenvolve ou que ela pertence. Nós precisamos olhar de forma diferente para a nossa equipe de trabalho e qual é o quadro de ansiedade que essa equipe nos fornece, nos oferta, e se ela tem entendimento que ela precisa desenvolver uma emoção, precisa gerenciar a emoção dela para controlar esse estado de ansiedade. Talvez alguns se incomodem do que eu vou falar agora. Mas essa frase é muito importante até eu ler para que seja ressaltada. A pessoa não se demite pela qualificação técnica, mas pelo comportamento de gestão de suas emoções. Vamos lá. Talvez você seja qualificado de uma forma encantadora. Talvez você tenha a melhor faculdade, os melhores cursos técnicos. Talvez você seja excelência quando se trata de qualificação técnica. Mas como é a sua gestão emocional? Como você se comporta com os seus colegas? Como você se comporta dentro da empresa? Como você, líder, olha para as pessoas que você lidera? Como você, liderado, olha para o seu líder? Como você se vê dentro da empresa? Gente, hoje eu sei que ter um curso técnico, ter uma qualificação, como a gente chama, ter canudos, é muito importante. Até porque somos contratados através também da qualificação que temos, certo? Mas vocês precisam entender que isso é um casamento, isso é uma união. Eu preciso ter a qualificação técnica, mas eu preciso ter o comportamento necessário. Então, reflita qual é teu papel, como você se porta dentro da empresa, quais teus medos, como você lida com a raiva, com as ameaças, como você lida com a rejeição, como você lida quando um colega, alguém te diz que talvez o projeto que você apresentou ou talvez a forma que você esteja trabalhando não seja a mais coerente possível. Como você lida com tudo isso? Como você olha para tudo isso? Eu quero que você faça uma reflexão. Talvez você seja aquela pessoa realmente qualificada, com excelentes qualificações, mas como você se porta? Qual é o nível do teu ego? Qual é o nível que você presta atenção no teu colega, ouve teu colega? Gente, eu vivo falando e talvez isso que eu fale muitas vezes nos meus atendimentos seja bem importante aqui. Quando eu estou à mesa, e nessa mesa que eu estou, eu falo muito mais do que as pessoas que estão nela, eu estou na mesa errada. Eu preciso ouvir, eu preciso entender quais são as pessoas sentadas à minha mesa, e eu preciso entender
que somos seres humanos, que é aquela, volto a falar aquela velha frase, né? Atrás de todo CNPJ existem CPFs. Eu preciso entender, eu preciso nomear quais as emoções que me seguem, quais as emoções da minha equipe, e eu preciso entender qual é o meu comportamento perante tudo isso. Eu acho essa frase perfeita. Se você continuar se apegando ao que já foi, você nunca vai se tornar quem você quer ser. Isso fala muito do passado. Entenda que por mais que a gente esteja falando de indústria 4.0 e gestão emocional, eu quero explicar para vocês uma coisa. A mente, ela não sabe o que é presente e ela não sabe o que é passado. A mente, ela se apega a pico de emoção que aconteceu em alguma situação, em algum momento da nossa vida. Muito bem. Então, quais os apegos que você tem dentro da empresa onde você trabalha? Talvez o teu chefe te falou algo no calor da emoção ou não. Não estou aqui para defender ninguém, mas para esclarecer fatos. E você ficou se apegando àquela situação. Você ficou se apegando àquilo que ele te falou e talvez ele nem lembre do que falou. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque vocês precisam ressignificar os fatos. Vocês precisam ter um entendimento que cada um é um. Você não pode responder pelo que o teu chefe te falou. Você não pode responder pelo que o coleguinha falou, deixou de dizer. Você não pode responder pelas outras pessoas, mas você pode responder pelo que você fez, pelo que você quer, pelo que você é e pelo que você deseja ser. Então eu volto a dizer, o que você está se apegando dentro da empresa? Ou isso serve para qualquer área da tua vida, né? Que não te deixe evoluir. O que você está se apegando? Aonde você estacionou que você não consegue se tornar quem você deseja ser? A gestão emocional é muito importante que a gente dê nomes, denominar, entender, esclarecer fatos e seguir em frente. Por favor, toma as rédeas da tua vida nas tuas mãos, esclarece o que tu tem que esclarecer. Dá um ponto final no que tu tem que dar. Ressignifica o que tu tem que ressignificar e vai se tornar o que você nasceu para ser. Vai se tornar o que você deseja ser. Seja, escolha ser o que você sempre sonhou ser. Como um líder é eficaz hoje, com todas as transformações que estão ocorrendo? Como esse líder do futuro vai ser eficaz? Ele tem que ter autocontrole sobre si mesmo, gerenciar suas emoções, dar nome aos seus sentimentos, ter e possuir empatia pelos seus colaboradores, entender cada um deles, para poder ter um bom grupo de trabalho. Com essas práticas, ele acelera o desenvolvimento de cada um, e cada um busca crescer onde está trabalhando. Ele, como gestor, também busca crescer e se desenvolver. E assim todos do grupo dele seguirão o mesmo processo. Por isso é muito importante a gestão emocional seja trabalhada desde a alta gestão até os seus colaboradores, porque o resultado final é fantástico. Com a nova revolução industrial 4.0 e a nova tecnologia que vem agregada a nível mundial, a importância em trabalhar em uma trindade: tecnologia, corpo e mente. A tecnologia ela vem para somar, agilizar nossas informações em tempo real, fazer autogestão. A mente, temos que buscar o conhecimento, meditar, evoluir, ter autocontrole emocional. O corpo, se cuidar, praticar atividades físicas que lhe dão prazer, buscar algo que faça com que você se sinta bem, para que você possa desempenhar suas atividades do seu dia a dia, pessoais e profissionais, e esteja de bem consigo mesmo.
Talvez você se compare muito às pessoas que venceram na vida. Gente, eu falo, não existem derrotados, existem pessoas que desistiram. E daí você fala assim, mas como você está falando isso, Tânia? Quais as decisões que você tomou para a tua vida? Quais as decisões que você tomou? Gente, aqui eu acho muito importante colocar os processos. Quais são os processos que você entende como verdadeiro? Aquela virada que você tanto deseja do dia para a noite, ela pode levar meses ou até anos para acontecer. Por mais que o teu líder, que o teu diretor, não importa, teu gerente, tá? Que você veja que ele não tenha tantas qualidades como você imagina que ele tem para estar onde ele está, ele teve um processo e ele decidiu talvez coisas que você até tenha decidido, mas desistiu. Então, eu quero que você entenda que as escolhas fazem diferença. Eu costumo falar muito, principalmente para os jovens, né? Eles acham que a gente, por ter mais experiência, se torna uma pessoa muito chata em falar. Mas eu conheço e posso citar o nome de poucos jovens, mas alguns que entraram em empresas para trabalhar dentro do chão de fábrica. Eu tenho bem presente aqui uma moça que eu atendi dentro da hipnoterapia. Ela começou a bater lona de caminhão numa empresa muito conhecida aqui. Só que ela tomou uma decisão. Ela fez uma escolha na vida dela. Ela decidiu que ela queria se tornar uma líder, mas para se tornar uma líder, ela teve que fazer escolhas. Ela teve que trabalhar talvez um pouco mais do que os colegas trabalharam. Ela teve que entender quais os cursos que ela precisava fazer para concorrer a algumas vagas. E o mais importante, ela teve que entender que existia um processo. E que esse processo é necessário. Gente, deixa eu falar para vocês. Deixa de ser covarde e medíocre com você. Entenda que tem que ter processo. Entenda que você precisa ter escolhas. Entenda que você precisa ter decisão. E entenda que quando você escolhe, quando você decide algo, você tem um processo. E quando você desiste, acontece o fracasso. Então tenha bem presente quais as escolhas que você quer. Qual a decisão que você precisa tomar para entender o processo que vai acontecer. E o que você precisa fazer para gerenciar isso dentro de você. Não desista. Não desista. Seja um vencedor. E o vencedor, ele entende o processo. O vencedor decide. E o vencedor, ele persiste. Então, escolha vencer. Escolha vencer. Você sabia que eu posso te ajudar a aumentar a produtividade da sua empresa e preservar a saúde mental dos seus funcionários ou colaboradores? Hoje, gente, é comprovado que uma empresa que investe na gestão emocional dos seus colaboradores e funcionários tem uma diferença assertiva e uma produtividade muito, muito maior. Por quê? Eu volto a dizer, atrás de todo CNPJ existe um CPF. E qual o investimento que você faz nesse CPF? Qual a gestão emocional
que você pode ofertar para a tua equipe para que ela possa ter um desempenho maior, tendo uma produtividade mais acelerada, vencendo medos, transformando a vida dos teus colaboradores. Você consegue agregar positivamente para a tua empresa. Pense nisso. Teu colaborador, o teu funcionário, pode gerenciar de forma diferente a ansiedade, pode trabalhar com a autoestima de uma forma fantástica e pode transbordar, trazendo positividade para a tua empresa.